Eu vou lá para Romanos 37, igreja. Eu vou abreviar, mas não tempo. Não te dignem por causa do mal que cois, nem tenha inveja das obras e da iniquidade, porque cedo serão ceifados como, louvado seja Deus, a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e fazei o bem, habitará na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleitais também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Até aqui, igreja. Louvado seja Deus. O Senhor concederá a nós, muitas das vezes, coisas que é agradável aos olhos do Senhor. Temos que saber pedir, temos que saber se achegar a Deus, para que Deus venha fazer algo que muitas vezes para nós é impossível. O mais interessado em fazer é o Senhor, mas para que nós alcance das mãos de Deus os prodígios e maravilhas, nós temos que estar na posição que agrada a Deus, irmão. E muitas das vezes comigo vem. Onde estava eu? Na minha oficina, conversando com o pai do rapaz. O senhor ligado, batizado, mas estava afastado, desviado do caminho do Senhor, fumando, bebendo, mas o Senhor ama, porque muitas vezes a gente vê, a gente mede com os nossos olhos, e a palavra de Deus diz: da mesma forma que mede é medido, da mesma forma que julga é julgado. Se orar pelos olhos carnais, nós condena, nós julga, nós põe para baixo, mas se abrir os olhos espirituais, irmão, o Senhor ama aquele pecador, o Senhor ama aquele. E ali esse homem chegou até mim, conversou comigo, desabafou comigo, e fizemos uma oração na oficina. Eu não entendendo o mover do Senhor, a gente nunca vai entender o que Deus vai fazer, né? Mas cabe a nós obedecer, apresentar, pedir para que Deus entre na causa. E quando eu apresentei aquela vida, aquela situação, esse homem me deu um abraço, não, ele tocou nas minhas costas, irmão. Para você ver, desviado, fumando, bebendo, mas com o coração levantado, pedindo pelo filho. Quando ele tocou nas minhas costas, aquela presença de Deus me tomou por completo, irmão. Meus olhos encheu d'água. Eu falei: que é isso, Senhor? Eu falei: que poder é esse? Um homem me tocou. Eu fiz oração, quando ele me tocou nas costas, deu um abraço, eu senti Deus abraçando eu. E quando aquela presença envolveu, eu ia abrir a boca e falei assim: irmão, está tudo resolvido. Mas eu me detive e falei assim: não vou deixar Deus agir. Eu sei, eu falei assim: irmão, pode ir em paz. Isso foi só uma prova que o Senhor permitiu o irmão passar. Mas está tudo no controle de Deus, fique em paz. E quando foi no sábado, o Senhor entregou a bênção. Então, muitas das vezes, aí Deus permitiu acontecer isso. Um homem fumando, bebendo. E muitas vezes julga, condena. Mas o Senhor mostrou para mim que está na vida, irmão. Muitas vezes não cabe nós julgar, mas ao apresentar aquele homem que está caído, para que Deus entre com providência, porque as orações da igreja têm poder de libertar aquele que está sem força, aquele que está no cativeiro, igreja. Isso que é a igreja. Quando tem uma igreja de Deus em constante oração, o diabo pode até aprisionar ele, mas ele tem que soltar, porque quando tem um homem clamando no nome do Senhor Jesus Cristo, o inimigo não tem poder de aprisionar o que foi comprado e lavado no sangue do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus, mas não é fácil, Deus. Não é fácil, porque quando você está servindo a Deus, o inferno se levanta. E os que mais perseguem nós são aqueles que estão dentro da igreja. Ontem estava eu na oficina, falando de Deus, enchendo a boca e falando do amor de Deus, e junto com esse senhor, ele fala de Deus, dá testemunho, dando testemunho. Ele falou: irmão, Deus é tremendo, porque eu fui na congregação buscar pelo meu filho, pela esposa dele, pedir para que Deus entre e dê força para que ele continue, para que ele se batize. E ele contando, irmão. E eu falando os poderes de Deus, a volta do desfaz, dá um passo, meu irmão, continue, porque melhor eu só tenho. Daqui a pouco chega um servo do Senhor, um suposto servo do Senhor, começou a afrontar eu. Jesus, quando o amor do Senhor, está um evangelizando o outro, chega um atribulado e começa a afrontar. E servo de Deus. Começou a afrontar. Rapaz, eu falei: irmão, sabe quando a sua vida está bagunçada? Por causa disso, cara. Você
Você é servo de Deus, está afrontando eu aqui, velho. Deixou o carro para me arrumar, mas toda vez que você vem com um carro aqui, você atribua tanto a minha alma, cara. Você não percebeu que a sua vida não vai para frente porque você está atribuindo o servo do Senhor? E esse servo, eu não estou falando mal, mas para você ver, quando você anda com Deus, as bênçãos de Deus dá sobre você. Porque aqueles que andam com a presença de Deus, o diabo não tem poder de tocar, não tem poder de envergonhar, mas confundir e envergonhar fica quem? Satanás, irmão. Porque nas minhas orações, eu tenho apresentado a minha casa, eu tenho corrido a mão de Deus, eu tenho recebido a mão de Deus. Como a irmã disse, se está tudo bagunçado, a tendência é um abismo, chama o outro irmão. Se você vem para a igreja e está tudo bagunçado, não se conserta com Deus, a sua vida vai de mal a pior. Mas se você está ligado na videira, a videira está embora, você está, ambos estão ligados, porque o que é ligado à terra, é ligado no céu. Se você serve ao Senhor da terra, o Senhor, o Espírito de Deus, habita em vós. Não tem como o inimigo frustrar os seus planos, tentar impedir de alcançar o que Deus já preparou. Glória a Deus. E ali estava eu e o servo afrontando eu, foi Jesus. Foi, irmão, é por isso que a sua vida está bagunçada. Você compra carro novo, irmão, não dá certo, não consegue pagar, devolve. Você compra carro bom, o carro não anda, irmão, anda no meio do visto, está na oficina. Serve o Senhor, rapaz, você é servo de Deus, irmão. Não faça isso. Anda com. Não, mas eu sou servo de Deus. Eu sou assim. Mas só que a gente sabe quem é servo, não é? Sabe por quê? Mas tem um discernimento do Senhor. Quando você vê um servo passando uma prova que nunca mais acaba, ele não está certo com Deus. Porque tudo vale, tem começo, meio e fim. Né? É assim a Bíblia tem respaldo, irmão. Se você estudar a Bíblia e buscar no servo do Senhor, a maior prova que passou foi Jó, né? Tem passado de Jó uma prova que teve começo, meio e fim. Mas no fim, Deus exaltou, multiplicou tudo e concedeu a bênção, irmão. Mas se você não serve, ainda anos e anos na mesma situação, algo de errado está sobre ele. Porque aonde o Senhor entra, tem que ter novidade. Aonde o Senhor entra, tem que ter um movimento dos céus. Tem que ver novidade da vida, tem que ter testemunho. Tem que ter um milagre acontecendo na sua vida, para que o nome de Deus seja glorificado na casa e na boca do servo do Senhor. Se não fosse assim, eu hoje não estaria aqui pregando, falando que Deus é bom. Quem era eu? Quem Deus fez ser hoje? Deus me tirou do vale, irmão. Deus me tirou da boca do inimigo. Quando o inimigo achou que ia me enterrar, o Senhor passava com as mãos e confundia o adversário. Estava sentado aqui, eu fui casado, igreja, vou dar um testemunho. Porque o que Deus faz com nós? Eu fui casado há 11 anos, isso, né? Amigado, 11 anos. E quando o inimigo se levantou, Deus me mandou para o cárcere. E quando eu fui no cárcere, eu perdi a esposa. E quando eu saí do presídio, a esposa estava comigo, meu irmão. Falei, Senhor Jesus, olha a prova. Só que dentro do cárcere o Senhor me converteu, levantou meu coração, tirou a maldade, limpou, me purificou, me fez uma nova criatura. Quando eu saí, eu vi aquela situação, falei assim, o diabo até tentou pegar ele. E ali se levantou de uma forma, eu já batizado, me rendi a Jesus, e quando me deparei com aquela situação, falei, Jesus, hoje eu até aceito, mas se fosse antes, os dois não estavam vivos. Olha o que eu falei. Mas graças ao Senhor, o Senhor me quebrou o coração. E ali, aquela pessoa que convivia comigo, se levantou, afrontou eu. Como você vai pagar tudo que você fez, nesses anos de vida. Nós vivemos juntos. Depois já paguei. Fui lançado no cárcere, perdi a família, mas o Senhor me resgatou e me fez uma nova pessoa. E ali ela me xingava, irmão. Me xingava. Eu falei, Deus é bom. Ele me xingava, me afrontava. O Espírito Santo de Deus amansava a minha alma no telefone, dava sabedoria. Eu me acompanhava de eu só, Deus é bom, Deus é da sua vida. E quando ela desligou o telefone, eu falei, Senhor, eu senti o Senhor aqui. Eu sei o que usou para mudar foi Satanás. Mas muda a vida dela assim. Como o Senhor mudou a minha vida, muda a vida dela, abençoa a vida dela, abençoa quem está com ela, porque não podemos ter raiz de amargura, igreja. Lá no céu não vai ter divisão, não vai ter ex-esposa, ex-marido, vai ser todo mundo da mesma forma. Então não pode ter raiz de amargura, não pode ter rancor, porque quem tem rancor não tem o Espírito Santo de Deus. Não tem. Porque
assim, ela fumava cigarro. Um dia eu cheguei e falei assim, vai fumar cigarro. Pensa para Deus na sua vida, rapaz. Isso não é de Deus, é um vício de Satanás. Você está alimentando Satanás. Hoje ela pode fumar, igreja. Ela pode fumar. E quando eu vou lá, eu presente, peço a Deus, evangelizo o esposo dela hoje, que é meu irmão. Peça para Deus na sua vida, rapaz. Você não viu o que Deus fez na minha vida? Você não viu a obra que Deus fez? Aonde Deus tirou? O que Deus faz para nós dar um passo para Ele? Tem pessoas, irmão, servos de Deus, falam assim, como você consegue entrar na casa, sentar e falar assim, irmão, como Deus entra, irmão? Ele transforma nós, irmão. Você não pode pensar, agir com o coração, mas o que te move é o Espírito Santo de Deus que te dá capacidade para lidar com situações que nós, se agir pela carne, não tem condições. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E hoje o Senhor me restituiu uma família, me concedeu um filho que eu amo, Deus para cuidar, uma casa que eu não tinha, hoje eu tenho casa. Tem tudo que eu perdi, Deus me deu melhor. Sabe por quê? Antigamente eu não tinha carro licenciado, antigamente eu não tinha habilitação, antigamente eu não tinha profissão, hoje tenho a profissão. Hoje em dia tem o quê? A presença de Deus. Sou mais abençoado que a igreja. Sabe por quê? Tudo que ficou foi jogado no lado do esquecimento. Hoje, Deus me fez uma nova pessoa. Sabe por quê? Para poder dar testemunho que aonde Deus entra tem que ter uma diferença, tem que ter novidade, tem que ter possibilidade dele. Tudo que eu peço ao Senhor, graças ao Senhor, Ele tem feito. Aleluia. Dá um testemunho que ontem estava fraco um dia na oficina, precisava de R$500 para salvar a semana do meu filho. Tem R$500 por semana que eu pago para ele. Falei, Senhor, não tem esses R$500, tá? Ele não entrou ainda, pai. E quando foi à tarde, esse rapaz que atribulou minha alma tanto, até quando Deus manda, o diabo obedece. Ele atribulou tanto minha alma, irmão. Ele falou, irmão, depois que ele atribulou tudo eu, vou dar R$500 por bom, vou dar R$500 no filho de irmão, tá bom? Jesus. Vem a tribulação, mais um para a tribulação, vem a doença. Aí uma coisa que eu paguei meu filho e o nome de Deus está sendo glorificado. Quando Deus manda, até o diabo obedece, igreja. Então não desanime. Quem anda com Deus, não perde. Não perde. Quem anda com Deus, Deus vai provar, vai testar, mas vai abençoar, para que o nome dele seja glorificado. Quem faz para Deus, igreja? Todo tempo nós temos servido a Deus. Aqui nessa igreja, que o pastor concedeu a nós, eu vi tantas coisas acontecerem, irmão. O que Deus falava aqui em cima se cumpria. Uma certa mão aqui mesmo, irmão. Um irmão estava conosco aqui, ó, sentado aqui. Deus dava ousadia de eu falar. Deus vai abrir a porta. O que você quer, a tua profissão, Deus conhece. O desejo que está aí, Deus conhece. E Deus vai abrir a porta, irmão. Hoje o rapaz trabalha no oficina de moto lá em Biúna. Ele está trabalhando registrado, ele estava com uns 2 anos, irmão. E Deus não pode apontar, por isso eu não vou apontar não, porque eu sei que quer levar a oficina de moto. Se eu apontar e falar isso, vai chegar da carne. Vou deixar o senhor operar a vida dele. Deus abriu a oficina lá, abriu lá. Ele está dando mais 2 anos nesse carro. E o nome de Deus é glorificado, porque Deus manda nós parar, e nós vamos ver com os nossos olhos o mover da mão desse Deus aqui que nós estamos. Louvado seja Deus. Muitas vezes a gente vai ver e fala assim, é só um culto. Não é só um culto, igreja. Não é só um culto. Deus diz, onde tem 2 ou 3 reunidos, aí o Senhor está presente. E se o Senhor está presente, nós temos que estar atentos à voz de Deus. Quando a irmã falou, eu senti Deus. Eu senti o Senhor. Nos louvamos, eu senti o Senhor. Quando eu entro aqui dentro, eu sinto o Senhor. E eu sei que não é só um culto, mas é um ajuntamento de pessoas que se ajuntou para exaltar, glorificar o Senhor. Afirma, irmão, esse ministério da irmã, ajuda. Porque a obra precisa de ajuda. Né? A obra precisa de ajuda. Tem igreja que está sendo aberta, mas não tem Deus. Não tem Deus. Esse menino que me afrontou, ele serve do Senhor. Mas você vai na igreja, aquelas igrejas lá, como é o nome daquela igreja que tem viúva ali? É tudo preta, né? Tudo preto, tem tambor, tem tudo na igreja. Impacto da fé. Irmão, é uma porrada, irmão. Tem luz de neon rodando, tem tudo na igreja. Eu acho que não tem Deus, né, irmão? Não tem Deus, irmão. É uma igreja tão sinistra que você passa lá, você passa a porta da igreja, tem os irmãos fumando. Aí quando acaba a igreja, os irmãos falam assim, vai rindo, irmão. É tudo sinistro. É os falsos profetas
que estão se levantando e levando um jovem a fazer o quê? O que Satanás tem pedido. Porque, como a irmã disse, não quer doutrina, não quer renunciar, quer viver, quer fazer tudo do jeito dele, não é do jeito nosso. Tem que ser do jeito que Deus diz, do jeito que o Senhor diz. Nega a si mesmo, pega a tua cruz e me siga. Para que o Espírito Santo de Deus, de Jesus, entre em nós. Temos que negar os teus desejos, para que a presença de Deus venha a operar na sua vida. E quando você postar os teus joelhos no chão, falar com Deus, a mão de Deus vai conceder a você o que você pediu no oração. E o nome desse Deus maravilhoso vai ser glorificado sobre a tua vida. Glória a Deus. Eu vou encerrar aqui, irmão. É gostoso falar de Deus. É gostoso, sabe por quê? Eu sei de onde Deus tirou, irmão. O diabo tentou matar eu várias e várias vezes, irmão. O único furo que eu tenho no corpo de bala foi eu mesmo que dei, irmão. Nenhuma bala foi em mim, mas fui alvejado muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Não tem lugar de bala no corpo que alguém tentou, mas foi eu mesmo. Satanás fez eu ser alvejado por mim mesmo, irmão. Sabe por quê? Uma certa mão estava eu. Como é que Deus faz, irmão? Sozinho, e peguei um revólver e falei assim: eu acho que isso não faz nada em mim. E pus na cabeça, irmão. Olha o que Satanás faz com a gente, quando está no mundo. Por isso que muitas vidas estão sendo ceifadas. Eu punhava na cabeça e falava: isso não mata eu. Engatilhava, e sempre tinha uma pessoa perto. Eu falava: pai, não faça isso, cara. Você vai se matar. E eu achava, no meu subconsciente, não mata eu, não morro assim, cara. E puxava, quando eu ia puxar, as pessoas chegavam e falavam: não faça isso, rapaz. Perto de nós não. Quantas e quantas vezes o diabo tentou matar eu? E para a honra e glória de Deus, foi frustrado, foi envergonhado. Porque enquanto eu tiver força, enquanto eu estiver falando, eu vou falar que Deus ele opera, que Deus ele tem misericórdia. E se nós confessar todo santo dia Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da nossa alma, o diabo vai perder. Assim, eu agradeço a minha oportunidade e as palmas novas, no nome do nosso Senhor Jesus.